Um homem sábio, querendo manter sempre sua mente desperta, passou a meditar sentado no tronco de uma árvore alta. Se adormecesse, cairia da árvore. Esse é o livro que eu vou falar hoje para vocês da Monja Coen, A Sabedoria da Transformação. Esse que eu acabei de ler, esse paragrafinho, é do primeiro capítulo dela, escrito aqui, ó. Tem como ver, ó, escolhas, que é o primeiro capítulo. E nesse vídeo, como já diz a thumbnail, vai ser sobre isso, sobre as suas escolhas, baseado nisso aqui, ó, nesse livrinho aqui. Você agora está se perguntando, mas Du, o que você acabou de ler, né? Pessoal, isso que eu acabei de ler é a primeira história contada nesse livro, chamada de um erudito, ou ou no dicionário aqui, ó, ou no dicionário, aqui, ó, no dicionário, o que é um erudito? O erudito que tem de saber vasto e variado, é um sábio. Então, quando ela fala de um erudito, ela está falando de um sábio, de um velho sábio. Aí você deve perguntar, beleza, mas o que esse velho sábio tem a ver com o vídeo e tudo mais? Vou te contar agora. No livro aqui, quando ela fala aqui, ó, presta atenção. Assim mantinha o esforço da mente correta. Ficou conhecido um erudito, um sábio, muito respeitado com mais de 80 anos. Ouvindo falar dele foi e ouvindo falar dele foi interpretá-lo. Aí presta bem atenção, pessoal, nessa pergunta aqui bem no começo do livro. Ó, o senhor é considerado um grande sábio, disse olhando para cima, né? Porque ele estava numa árvore. Então me diga, o que é mais importante nesta vida? Antes de eu mostrar a resposta do sábio, eu quero que vocês falem aqui nos comentários o que é mais importante nesta vida. Eu quero saber da sua resposta bem no começo do vídeo, ok? Aí, bem, vamos ouvir a resposta do sábio. Não fazer o mal, fazer o bem e fazer o bem a todos os seres. Aí deve estar perguntando, como diz aqui. Isso é muito óbvio, né, Eduardo? Começando aqui no livro, né? Isso é muito óbvio, né? Isso, até na Bíblia fala isso também, né? De fazer o bem, não fazer o mal e tudo mais. Só que, pessoal, se vocês parar para refletir, eu e você, parar para refletir, você consegue fazer todo dia o bem? Você consegue não pecar nenhum dia? Você consegue fazer bem a todos os seres, para as pessoas, até aquelas que não se importam com você, até aquelas pessoas que se irritam a você, até as pessoas que falam mal de você. Você consegue fazer o bem? Eu tenho certeza que não. E olha interessante o que esse vai falar, o que nós acabamos de falar agora, o que eu acabei de falar. Aqui, ó. Não fazer o mal, respondeu o sábio. O outro franzindo a testa. Grande coisa. Até uma criança de 3 anos sabe disso, obviamente. Se você pergunta para uma criança se ela for, vamos dizer assim, educada por Deus para corretamente, ela vai responder isso, que tem que fazer o bem, não fazer o mal, cuidar de todas as pessoas, fazer carinho e tudo mais. Agora, olha que resposta interessante que o erudito, o sábio, respondeu. Mas nem mesmo um homem de 80 consegue fazer isso em prática. Isso é algo muito interessante de nós falar. Porque até um sábio de 80 anos, que viveu praticamente a vida toda, não consegue fazer isso em prática, de fazer o bem, não fazer o mal e tratar bem os seres. Até ele fala aqui no livro, até ele. Que é uma historinha, né? Aí, o que isso tem a ver com o título, né? Com as nossas escolhas? Quando você acha que você faz o bem, que consequência isso leva, um resultado isso leva? Isso não leva a algo bom, a um resultado algo bom, algo melhor? Não é isso? E quando nós fazemos o mal,
a gente não recebe o resultado do mal, a gente não recebe o resultado negativo e tudo mais. E quando nós vamos tratar de seres, de pessoas, você tratar as pessoas bem, você faz a escolha de tratar bem com respeito, educação, com dignidade, não ser um babaca, um otário com a pessoa, você consegue fazer isso? Você consegue fazer a escolha certa e não é errada? Presta bem atenção o que a Monja Coen vai falar em seguida. Este caso é brincar em si mesmo. O sábio é simples. O mais importante nessa vida é não fazer o mal, fazer o bem e fazer o bem a todos os seres. Ou seja, não ficarmos pensando em nós mesmos, mas perceber que somos a vida e que ao cuidar de todos os seres, estamos cuidando também de nós. Então, quando a gente cuida das pessoas, e quando eu falo de cuidar, não estou falando de ser, vamos falar assim, bonzinho também. Não é isso. Quando fala, na minha concepção, né, na minha reflexão, eu quero depois você fala. Quando é falar de cuidar de todos os seres, pelo, pelo que eu refleti, não é só ser bonzinho com as pessoas, é ser educado, respeitar o próximo, entender o próximo. Isso que significa o quê? Empatia, entender o próximo. Mas assim, não entender de você ser bonzinho, mas ajudar. Se você tem um amigo que tá viciado em cerveja, maconha ou sei lá o que, você não vai ajudar ele, você não vai entender ele e ajudar. Aí depois vai ser a escolha da pessoa se vai querer ouvir o conselho e parar, ou tentar parar, ou continuar no resto da vida. Entendeu que as escolhas, elas permanecem em nossas vidas, quando eu dar um conselho, ou alguém vai dar um conselho para nós, que é das nossas escolhas, que não decidir se né, vai ouvir ou não a escolha da pessoa. E é justamente esse capítulo que ele fala. Veja uma escolha mal que é como estou aqui conforme aqui no livro, uma história bem interessante que até nos dias de hoje, essa história, não sei se ela inventou ou não, porque ela fala que nesse livro muitas vezes você vê inventada, sabe? Histórias inventadas. Ou são experiências. Mas veja bem, aqui ó. Há alguns anos, uma senhora que sempre fora fiel ao seu marido. Aí você já deve estar pensando como que vai ser a história, né? Ele recriminava muito a sua tia, que teve muitos amores fora do casamento. Apaixonou-se por outra pessoa. Veio me procurar. O que eu deveria fazer? Seu marido era rude. Gostava de assistir a programa de televisão que ela desprezava. Não ia conhecer os museus. Não compartilhava os seus interesses pela arte, pela cultura, pela música clássica. Enquanto seu novo amigo, esse sim, estava sempre pronto a acompanhá-la aos novos lançamentos de filmes, artes, a exposições e peças de teatro. Só de ler esse parágrafo, você já entende que você já entende que a história dessa mulher já vai, porque lembra que eu falei, essa história vai ser da escolha errada. Então, qual que é a escolha errada que ela vai tomar? Para quem já pensou, ela vai largar do marido agora para viver com um amigo, né? Só que você deve estar se perguntando, mas Du, ela tá certa. Ela tá fazendo a escolha certa. Porque se o marido não dá ouvidos, se não acompanha ela, se não liga pra ela, não sai com ela, não faz nada, ela tá fazendo uma escolha certa de trair ele pra ficar com esse amigo. Só que, olha isso aqui. Aqui, ó. Optar por ter um caso extraconjugal pode provocar muitas tristezas e sofrimento. Isso que a Musa Koi falou. Se por um momento a alegria desse amor proibido, depois da doçura vem um amargor. Presta atenção.
ela escolheu provar desse amor, que provavelmente seria o Amagor. Sofreu muito e fez sofrer muitas pessoas. Não foi apenas ela que fez essa escolha. Seu companheiro também era casado. E estão os dois casados. A mentira tem pernas curtas. Diz o ditado. Mentiam e se afundavam em conversas confusas. Foram descobertos. Mentiam e se afundavam em conversas confusas. Ah, não, desculpa. Era que ia se divorciar para ficar com ele. Ele preferiu ficar com a esposa. Então ele não ficou com ela. Que anos depois veio a dizer que nunca foi capaz de perdoar, que o odiava e odiaria até a morte. Vive no inferno. Muitas pessoas foram afetadas por esse relacionamento, entre aspas, né? O marido dela, a esposa dele, os filhos dos dois casais, os avós, parentes, amigos e amigas. Muitas pessoas ainda são afetadas por esse episódio. Embora o relacionamento extraconjugal tinha terminado, criou-se uma fenda. Então, eu acho que com esse parágrafo, né, que eu acabei de falar, você deve pensar, puxa, então ela fez a escolha errada, né? E ela fez. Ela escolheu o prazer momentâneo. Lembra que eu falei aqui, ó? Se por um momento a alegria desse amor proibido, proibido, não amor verdadeiro, amor proibido, amor falso, amor que não é verdadeiro. Depois da doçura, da beleza, né, do momento, vem o amargor. Ou especificamente vem a ducha, né, o karma. E foi o que aconteceu com ela. Então você entende que ela teve uma escolha de ficar com esse cara que é o companheiro ou ficar com o marido. Só que vamos pensar em casos diferentes. Vamos pensar que eu, na minha concepção, eu sou a mulher aqui, tá? Eu não fiz nem a escolha errada. Vamos pensar que eu vou fazer a escolha. Depois quero nos comentar o que você faz se você fosse a mulher. O que eu ia fazer? Primeiro, eu não ia largar do meu marido. Por mais que ele seja um babaca, eu acredito que nenhuma mulher deve largar de seu marido por uma outra pessoa que é casado ainda. Você nem sabe se tá indo bem ou não, se tem filhos ou não. Então você já pensa que isso é uma merda. Namorar tem uma pessoa com um cara que é casado, tem filho e tudo mais. Se eu fosse no caso dela, o que eu ia fazer? Eu ia conversar com meu marido, né? Se eu fosse ela, tá bom, pessoal? Isso aqui é um cenário imaginativo para uma outra alternativa de uma escolha diferente do que aconteceu. Se não desse certo essa conversa entre eu e meu marido, o que ia acontecer? Eu ia largar dele. Porque, assim, o que eu penso, se não tá dando certo, se não tem nenhum tem interesse no outro, não trabalha, não liga pra ela, não ajuda nela, não faz nada, primeiro eu tenho que me fuder, porque quem é isso de escolher esse marido já foi a primeira escolha dela, não concorda? Ela que escolheu esse marido. Então a ducha, ela tem que aguentar a ducha, porque ela escolheu. Foi escolha dela. E esse cara, esse marido, escolheu ela. Então você entende que os dois fizeram. Assim, se o casamento do final deu errado, então a escolha foi errada. Talvez lembra talvez no começo, né? Deu certo e tudo mais, mas depois no final, como diz a história, deu errado. Só que beleza, eu ainda ia fazer uma escolha diferente. Eu ia terminar com ele. Só que aí eu ia falar para meus filhos, né? Dependendo dos meus filhos, por exemplo, se for filhos pequenos, menos de 18, eu não largaria. Se meus filhos fossem mais de 18, 20 anos, já trabalham, já estudam, já são independentes, eu largaria do meu marido. Eu ia me divorciar. Porque eu conheço pessoas que escolheu esposa e marido errado na minha vida. Eu já vi muitas pessoas fazendo isso. E que no final a gente tem que separar. E até que deu certo para alguns. Então, isso seria a minha escolha. Eu ia me separar do meu marido. Não uma traição. Porque, na verdade, quem perdeu foi ela. Não foi o marido babaca.
por mais que seja tudo de ruim, né, aqui na história, ele não perdeu praticamente nada. Ela que perdeu, porque a família foi destruída, o dela e o dele, os filhos foi destruído, amigos, parentes, casa, essas coisas, tudo. Então, vocês, olha como que é as escolhas. Vocês, que na minha visão também eu tenho que fazer isso, às vezes aí você não pensa também antes de escolher, fazer uma escolha certa ou errada. E olha o que a Monja Coen fala. Sempre recomendo a meus discípulos e discípulas que mantenham os seus votos, nossas escolhas. A rocha pode apodrecer, mas meus votos e minhas escolhas, não. É uma frase célebre no budismo. Uma rocha dificilmente se desfaz, leva séculos e séculos para que se transforme em pó. Nossos votos e comprometimentos devem ser assim, mais firmes do que as rochas. Essa é a maneira de beneficiarmos todos os seres. Então você entende que nessa frase, né, da rocha, as suas escolhas têm que ser uma rocha, têm que ser verdadeiras, têm que ser certas, para fazer tanto bem para as pessoas que, consequentemente, quando você faz bem para essas pessoas, para seu marido, para seu filho, isso no futuro vai dar um bom resultado para você, para sua vida e para sua família. Então você entende que os dois lados ganham se você fazer uma escolha certa e correta, fazer com seus comprometimentos com essa escolha. Ah, tá dando errado, tá difícil. Aceita esses comprometimentos, essa responsabilidade que você fez dessa escolha. Arrume, ajeita, resolva. Então, isso, pessoal, desse livro da Mãos Coen, no primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo já fala sobre isso, da nossa escolha nas nossas vidas. Eu achei muito legal falar isso pra vocês. E agora, pessoal, o que eu tô pensando? Eu tô pensando aqui no canal fazer uma playlist desses capítulos. Aqui tem mais de. Deixa eu ver. Deve ter mais de 20, 30 capítulos. Aqui, ó. Tem mais de. Acho que uns 20 capítulos mais ou menos aqui tem, pessoal. Mais ou menos. Aí o que eu tô pensando, escreva aqui nos comentários, para quem achou interessante logo no primeiro capítulo, sobre essas coisas do voto, das nossas escolhas. Escreva nos comentários. Ah, seria interessante eu fazer tipo uma playlist, uma série sobre a Monja Coen desse livro que eu leio? Me escreva nos comentários, pessoal, o que vocês pensam sobre isso. E valeu para aqueles que assistiram meu vídeo até agora, tá? Agradeço.